Vocês estão preparados para recebê-la? É com muito prazer que eu chamo ao nosso palco ela. Dona Helena Teodoro. Dá uma voltinha para a gente, por favor. Não, peraí, né, meu povo? Elegantérrima! Boa noite para todos, para todas, para todos. É uma honra e um prazer enorme poder estar aqui, comemorando o completamento do meu 80º ano de vida. Em junho do próximo ano, eu completo os 80 anos, porque a gente sempre diz, não vai fazer 80 anos. Vai fazer 80 anos? Não. Vai completar 80. A partir do dia 12 de junho do ano que vem, eu entro no meu 81º. Porque depois que a gente nasce, é um ano depois que a gente completa um ano. Está aqui, depois de cobrinha, artista, ativista, negro, amigo, olhando para Renato Nogueira, companheiro, filósofo, pensador, eu me sinto muito feliz de poder olhar para todos vocês aqui e dizer: temos que construir a nação brasileira. Esse filme que nós vimos, contando sobre eugenia, nos dá uma explicação de como tivemos nesse país uma colocação para a comunidade preta de inferiorização, de incompetência, de negatividade, entendendo, inclusive, que a cor da pele é uma das coisas mais profundas que existem. Não é superfície. E é importante que nós possamos entender que, quando se pergunta como Lima Barreto conseguia escrever, a gente tem que pensar como Machado de Assis funda a Academia Brasileira de Letras, como a nossa querida Rebeca é escolhida como a melhor ginasta do mundo, como Pelé é o maior jogador de futebol do mundo, como Bolt, da Jamaica, é um dos maiores corredores, ou o melhor corredor do mundo, como Lewis Hamilton, que esteve aqui, da Inglaterra, é um negro que é o melhor corredor de automóveis do mundo. Então, vamos pensar. É preciso acabar com essa ideia de que precisamos guiar os nossos passos através do que vem de fora. Precisamos educar os nossos jovens no sentido de entender que a nossa fala somos nós do lado de fora. E que, inclusive, os negros que vieram para cá, principalmente para Salvador, no século XVIII, eram príncipes, eram reis, eram princesas, eram filósofos, eram artesãos, eram operários especializados, e que o que a Europa fez o tempo inteiro no processo de escravização dos homens africanos foi utilizar o know-how africano a seu favor. Se a gente for a Minas Gerais, nós vamos encontrar gente do Congo, vamos encontrar as congadas, vamos encontrar gente... Ai, como aqueles escravos tinham facilidade de encontrar ouro. Não era facilidade, é tecnologia. Como os escravizados aqui fizeram com que esse país se desenvolvesse, crescesse, porque iam em determinados países e pegavam as pessoas que dominavam
o cultivo da terra, que dominavam a exploração das minas, que já descobriam aço inoxidável e trabalhavam com diamantes, enquanto a Europa vivia apenas com estanho e com estopa. Vejam bem, é muito importante que nós possamos buscar todo o processo de tecnologia africana existente no Brasil. Quando a gente ouve um Paulinho da Viola, que está completando 80 anos, a gente vê alguém tocando violão, né? A gente vê alguém fazendo poesia. A gente vê o meu amigo Martinho da Vila cantando devagar, devagarinho, mas trazendo poesia e arte. E isso acompanhado por violão, cavaquinho, tambores, agogôs, angonas, puitas, que são as cuicas. E todos esses instrumentos que formam a bateria das escolas de samba são africanos. Nós não sabemos nada da nossa verdadeira história nesse país. Foram os quilombolas que, no tempo em que o Brasil vivia numa monocultura, revezavam a plantação de alimentos nos seus espaços, fazendo com que a terra se revitalizasse, enquanto todo o entorno era de monocultura, os quilombos plantavam vários tipos diferentes de sementes. E faziam também um grupo com os mais velhos. Porque, vejam só, quando eu cheguei em Angola com Martinho, nos anos 80, tive uma conversa enorme com o Manuel Monteiro e descobri por que chamavam as mulheres mais velhas de coroa. Porque ele me disse, pá, é muito bom ver a coroa da sabedoria nas mulheres mais velhas. E aí eu entendi. Uma coroa é aquela que tem a coroa dos cabelos brancos, a coroa da sabedoria. E isso faz com que, dentro da nossa tradição, se reverencie os mais velhos. E aí eu digo para vocês, nós somos uma sucessão do ontem, do hoje e do amanhã em espiral. Nós conseguimos as cotas na universidade. Eu entrei para a universidade em 1964, fiz um curso de Direito, depois fiz Pedagogia, depois fiz um mestrado em Educação, um doutorado em Filosofia, um pós-doutorado em História Comparada. Me especializei em Tecnologia na Alemanha, fiz especialização em religiões nos Estados Unidos, na Inglaterra, e daí eu continuava aprendendo com tia Cocota, eu continuava aprendendo com Dondon, aquele do tempo que Dondon jogava no Andaraí, era meu tio. E as lembranças mais importantes que eu tenho da minha vida estão na família da minha mãe, na família salgueirense, e que me deram, inclusive, um sentido de territorialidade, de ter muito orgulho de ser uma carioca tijucana, ter muito orgulho de ser salgueirense, e entender que essa visão de territorialidade de família extensiva está ligada à nossa ancestralidade africana. De entender que, no momento em que uma escola de samba recebe uma menina finlandesa, que é passista, recebe um japonês que toca cuíca, está preocupado em acumular gente. E é isso que a comunidade preta faz filosoficamente. Entende que gente precisa de gente para crescer. A gente tem que acumular gente e não bens. Quando a gente vê o que Cobrinha mostra do enlouquecimento de como se apega ao dinheiro, essa é a proposta
do mundo branco europeu capitalista, que não está interessado no sentimento das pessoas, mas sim no poder econômico que elas têm, e que não tem preocupação com a sociedade civil, nem com o povo do país. Aqui no Brasil, o imperador conseguiu, em 1822, construir o Estado-nação. Depois, a gente conseguiu ter uma proposta de sociedade brasileira, mas não conseguimos criar um povo nacional. O que nós temos hoje são povos nacionais, como diz o nosso querido Muniz Sodré. A gente tem o pessoal preto, um movimento negro, a gente tem os quilombolas, a gente tem os indígenas, a gente tem os ribeirinhos, que, por espernear, por pedir os seus direitos que sejam respeitados, são olhados e entendidos como elementos que pertencem a esse país. Mas nós somos o segundo país de população preta do mundo. Só tem mais preto no seu território que o Brasil, a Nigéria. E quando o Cobrinha diz que a gente tem que fazer esse poder ser respeitado, é exatamente a gente, primeiro, começar a entender que a nossa fala não pode ser a fala da conveniência. A nossa fala tem que ser o reflexo da luta da nossa ancestralidade. E entender, inclusive, que cada criança que nasce é um ancestral que volta. É resultado de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, de uma bisavó, de um bisavô, e que, quando a gente está na universidade, a gente tem que levar os nossos saberes para a universidade. Não é a comunidade preta se embranquecer na universidade, é a comunidade preta empretecer a universidade. É fazer com que os saberes negros, os saberes indígenas, que se preocupam com o planeta, que se preocupa com a convivência das pessoas, que se preocupa em se ver como natureza. Porque, vejam bem, gente, o mundo judaico-cristão diz assim, o homem e a natureza. Ué, a gente aprende na comunidade terreiro que nós somos água, é lágrima, é sangue, é suor. Nós somos terra, porque os nossos órgãos se transformam em pó depois que a gente deixa de ter o fogo da vida, que é regida pelo movimento que o coração propicia. Então, nós somos terra, fogo, ar, que respiramos, e água. Nós somos natureza. Não existe isso de homem de um lado e natureza do outro. Nós somos natureza. E a natureza precisa de equilíbrio para sobreviver. Gente, não são as árvores que precisam ser protegidas por nós. As árvores alimentam os animais, nos alimentam. Nós é que precisamos das árvores. Elas limpam o ar. Nós precisamos desse ar. E elas precisam do calor do sol, como nós precisamos, e do ar limpo. E se nós não entendermos que somos natureza e que precisamos estar de mãos dadas, pensando na visão da filosofia do Ubuntu, eu sou porque nós somos, e de entender que a preocupação do ser humano com o outro tem que independer de ser o seu filho, o seu irmão ou o seu primo. Gente precisa gostar de gente. De qualquer tipo de gente, por mais diversa que seja. Vamos acabar com esse pensamento que a Europa inventou, que todo mundo tem que ser igual. Essa tal de eugenia que nós vemos aqui. Todo mundo tem que se comportar igual, tem que vestir igual, tem que comer as mesmas coisas. Isso não existe. Cada um de nós representa um território. E se esse território é de rio, ele tem um tipo de funcionamento e um tipo de vegetação. Se esse território é de floresta, é de outro. E isso nós temos aqui
demonstrado pelas escolas de samba. Vejam bem, lá no Rio, a gente tem um lugar chamado Madureira. O meu lugar, nosso querido Arlindo Cruz, não é? Dizendo que o lugar dele é Madureira. O Arlindo é do Império Serrano, uma escola de samba que é verde e branca, que vem do prazer da Serrinha e representa a floresta. A bateria do Império Serrano lembra treinados de pássaros com seus agogôs, barulho de floresta. A Portela, que também é lá em Madureira, é azul e branca. É uma escola guerreira, é uma escola que, nos seus tambores, lembram os tambores de guerra e que tem uma forma de luta e uma forma de ser a primeira escola de samba a ter construído a estrutura do desfile e que, com Paulo da Portela, reivindicou a educação para o povo preto no seu primeiro enredo, botando um enorme quadro de escrever, como a primeira alegoria dentro de um desfile de escola de samba. Então, nós temos a continuação dos quilombos que eram nas florestas, nos quilombos de hoje, que são as favelas, que são as escolas de samba, que são os quilombos urbanos, e é preciso que nós resistamos e entendamos que, se esse país caminha, se esse país produz, as casas que nós moramos, o teatro em que nós estamos, tudo isso é construção do operariado. Esse operariado é, basicamente, preto, caboclo, indígena. Vamos dar um sim à igualdade racial e vamos ter muito orgulho da nossa ancestralidade, que construiu esse país e que nos deu competência suficiente para dominar o mundo judaico-cristão e manter os nossos saberes ancestrais. Obrigada.